pacto da carne, a graça é um pacto para o Espírito. Então, o corpo de um crente da graça tem que sujeitar, ser sujeitado. O que diz Filipenses 3:21? Diz: o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Nós temos um corpo de humilhação. Pedro ainda disse mais, em 1 de Pedro 3:21 diz: o qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne. Olha, Paulo diz que é um corpo de humilhação e Pedro diz que é imundície da carne. Isto é a maldição da lei, amado. Nós somos livres da maldição. Olha o que disse Gálatas 3:13: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então tudo que for lei é maldito. Paulo disse em Gálatas 1:6, 8 e 9: se um anjo ou um de nós pregar um evangelho que vá além deste da graça, dessas folhas de remédio, será o quê? Anátema. Ou como diz o nosso tradutor lá em cima, Omar, anatema. Anátema. Mas diz que Cristo foi o nosso substituto. Ele nos resgatou da maldição da lei. E disse: o resgate aconteceu quando? Na cruz do Calvário. Nos resgatou. Quer dizer que eu não tenho mais que fazer como Moisés fazia, ritos, cerimônias, jejuns, vigílias, sacrifícios. Não. Isso tudo foi incorporado em Jesus. Ele se fez pecado para que eu me tornasse justiça. E assim disse Paulo aos Coríntios. Então, entenda isso definitivamente. O pecado não pode ter domínio sobre uma pessoa da graça. O diabo não pode tocar numa pessoa que tem esta confissão. Pastor, mas é um risco. O senhor está dizendo isto. O pecado não tem domínio. Se eu quiser agora no final do culto bailar, pintar, bordar e beber e fumar e drogar, então o pecado não tem, mas a minha carne tem. Mas eu estou te dizendo que a sua carne é um corpo de humilhação, uma carne imundícia como é a minha. Talvez a mais imunda seja eu. O mais fraco da igreja sou eu. O mais pó sou eu. Então eu tenho que ser vigilante com esta questão para que o pecado não me domine. Então, qual é o risco que nós corremos quando se ensinam estas verdades? Nenhum. A igreja tem um sacerdócio, cada um é sacerdote real, e aos sacerdotes Deus diz: o pecado não terá domínio. E se ele diz não terá, não terá. Pastor, mas tanto se fala aí fora que o irmão João dos Anzóis perdeu a salvação. Deixa eu lhe explicar. Para se perder a salvação, se fosse possível, o pecado teria que ter domínio sobre nós. Mas a Bíblia diz que ele não tem domínio. Logo, o pecado não me tira a salvação. Pastor, mas antes da salvação o pecado tinha domínio total. E depois da salvação, não estou mais debaixo da lei, eu não vivo de cerimônia, ritos, sacrifícios, pago o preço, eu vivo pela fé, e a fé me diz que o pecado não tem domínio. Quer dizer que Deus me deu a capacidade de eu dizer não, não quero, resisto, não posso, não faço. Deus deu esta capacidade a todos nós. Então o que disse João 10:28? Ele lhes dou a vida eterna, já, está falando das ovelhas, jamais perecerão. Jamais. Porque é assim, eu poderia perecer se o pecado tivesse domínio sobre mim, se eu estivesse na lei. A alma que pecar essa morrerá. Mas eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Logo, diz que jamais perecerão. Se é jamais, quer dizer o quê? Que nós somos salvos para sempre. Pastor, mas por que todo mundo tem medo quando o Senhor diz: uma vez salvo, salvo para sempre? Salvo, sempre salvo. Isto arrepia as pessoas. Porque a lei condena, quer condenar. Sei que aí tem profetas que dizem: Deus me levou ao inferno, e eu vi lá no inferno tantos crentes, tantas igrejas, tantos pastores,
não viu nada, deve ter bebido um Hendrix e depois vem dizer que viu. Não viu nada. Nós não temos nenhuma relação com o inferno, mas inferno é para o diabo e os seus seguidores.